por um acaso veio da Índia e que o futebol foi descoberto por um homem chamado Pelé nos anos 50. Mas menina, de onde você tira essas histórias? É claro que dessa cabeça oca dela, né, vovó? Até porque todo mundo sabe que o Brasil foi descoberto por um homem que estava em Manaus e se chamava Pedro Álvares Cabral. Ele estava junto com mais 2 homens e todo mundo sabe que ele não veio montado em uma pimenta gigante indiana, minha. Ele buscava chegar às terras indianas. A minha história é muito mais legal e muito menos chata. Ora, Zequilha, mas isso não é motivo para mudar os fatos. Quanto ao futebol, a primeira bola de futebol foi trazida pelo americano Charles Miller em 1895. Já a Copa do Mundo aconteceu em 1930, mas o Brasil ganhou as Copas de 58, 62, 70, 94 e 2002. Nossa, vovó, que memória! E o que mais eu devo saber sobre o futebol e sobre a Copa do Mundo? Você precisa saber que antes de ser um grande esporte voltado para todos, era um esporte de elite, onde só os brancos poderiam jogar, que desde que fossem ricos. Por acaso essa bola era feita de ouro? Não, Emília, de couro, como toda de Argentina. Eu não entendo porque as pessoas fazem tanto alarde com um jogo tão chato. Emília, não é apenas um jogo. É com o futebol que muita gente se une. Brancos, negros, altos, baixos, homens, mulheres e crianças. O futebol pode ter começado como um separador de águas, mas hoje é o que ajuda a unir a nossa nação. Assim como a jabuticabeira une a gente no sítio? É, mais ou menos. Tá bom, então talvez eu também te ajude com esse seu trabalho na escola. Afinal de contas, o futebol é como a jabuticabeira, une as pessoas por uma causa. Vamos, Narizinho, vamos à biblioteca do Visconde, ver o que mais encontramos sobre o Brasil e sobre o futebol. Vou deixar a xarope aqui, pra dona Benta costurar, ela tá quase se rasgando. Vamos, vai, vamos. Emília! Bom, o que vocês viram agora foi uma das N maneiras de utilizar a literatura em sala de aula. Por que eu falo N maneiras? Porque nós temos os filmes, os livros, os contos e outras ideias que podem trazer a literatura para o nosso contexto dia a dia como aluno. O que aconteceu com as meninas ali foi mais uma vez a relação entre o espaço e a literatura, enquanto elas falavam sobre 2 assuntos. O primeiro assunto, tá? A própria literatura, a própria história, criada por Monteiro Lobato, e o outro assunto, o que era tão falado aí, Copa do Mundo de 2014. Bom, por que falar sobre a importância da literatura? Primeiramente, a literatura ela tem que ser vista como uma expressão de um povo, tá? Por conta de uma ideia ou por conta de uma sociedade. Então o que acontece? O contexto da literatura ela vai estar sempre ligado ao contexto real onde nós vivemos. Por exemplo, por que eu vou estudar um livro como O Crime do Padre Amaro? Todo mundo vai olhar pela história do padre que se apaixona por uma moça? Não, nós vamos ver o quê? Nós também podemos ver um padre que se apaixona por uma moça, mas que faz uma crítica à igreja naquela época. Não é à toa que a literatura está envolvida nos nossos PCNs, tá? E que ela é obrigatória no ensino na sala de aula. Então o que acontece? A Mariana vai falar um pouquinho aqui agora sobre a literatura e alguns textos que auxiliam o professor hoje em dia em sala de aula. Bom, eu vou falar sobre literatura americana especificamente. Todos esses autores são norte-americanos. E porque é uma literatura que não costuma ser usada em sala de aula. Normalmente é usada a literatura portuguesa ou a literatura brasileira. Só que nesse gênero, que especificamente é o horror, é mais interessante para os jovens do que os clássicos da literatura brasileira. Então, por que o horror é mais interessante? Chama a atenção deles. É uma ficção que desperta mais o interesse. Então, o primeiro autor que eu trouxe é o Edgar Allan Poe. Ele é do século XIX e ele escrevia contos e poemas. Os contos de horror que o Edgar Allan Poe escrevia eram focados em morte e assassinato com o sobrenatural, que caracteriza o gênero do horror. E o que é interessante de trabalhar com contos é, por eles serem menores, o aluno não tem tanta preguiça de lê-los. Então dá para trabalhar em sala de aula um conto do Edgar Allan Poe
escrevia contos e esses pequenos romances. São romances só é bem pequenininho, também dá para trabalhar. Esse é um livro de contos. Então, é aquela mesma história dos contos. Por eles serem menores, eu vou trabalhar em sala de aula, que é mais rápido, os alunos não se cansam. E o tema que o Lovecraft costumava escrever era sobre o horror cósmico dos extraterrestres e o horror das criaturas abissais. Ele criou todo esse universo com elas, e tem vários contos e romances que falam a respeito. E, basicamente, o próximo autor é o Joy Hill. Joy Hill é do século XXI, ele ainda está vivo e produzindo. E ele também escreve contos e romances. Ele trouxe um romance, mas ele tem um livro de contos. Também é aquela coisa que dá para estudar os contos em sala de aula. E assim, o que é interessante sobre ele é que ele é filho do Stephen King, aquele autor de horror que todo mundo conhece, que vários autores foram adaptados para o cinema. Então ele está seguindo o caminho do pai. E com esses autores, por experiência própria, eu apresentei em salas dos 7º anos e eles ficaram interessados, eles foram atrás. Lógico que não são todos, mas vários ficaram interessados, foram na biblioteca, atrás dos livros. E, então é interessante trabalhar porque incentiva a leitura e dá para trabalhar com a produção textual e a interpretação de texto. Bom, uma última coisa antes de encerrar é que o professor que utiliza da literatura em sala de aula, ele tem que ter noção de que a literatura ela é criada por um autor. E esse autor ele pode ou não querer disseminar a ideia dele. Como assim? Ele pode querer escrever uma peça ou um poema e ser meramente poético. Ou ele pode sim utilizar aquele texto dele para ser crítico, para fazer uma crítica da sociedade. Bom, esse é o nosso trabalho. Obrigado.